Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Esta é mais o Spiel des Jahres na minha coleção. E depois do Spiel des Jahres anterior, que é o de 2009, foi o Dominion, vamos logo para o ano a seguir, o Spiel des Jahres de 2010. E é, como vocês podem ver aqui, o Dixit. Este é a versão Odyssey, não é a versão original, mas as regras são exatamente as mesmas para este Spiel des Jahres de 2010. Este é um jogo originalmente do Jean-Louis Robirat e é um jogo na sua edição base que dá até 6 jogadores. Esta versão Odyssey dá até 12 jogadores. Este é um jogo de dedução com muitas cartas e imagens muito oníricas, muito fantasiosas, onde vamos tentar deduzir o que é que o nosso adversário está a pensar. Outra estratégia muito semelhante. Por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Dixit e depois vamos voltar para as minhas opiniões e outras curiosidades sobre este jogo. E como sempre começamos com a preparação do jogo. Iniciamos por colocar a trilha de pontuação no centro da mesa. Depois cada jogador escolhe uma cor e leva para si o coelho dessa cor e coloca-o no início da trilha de pontuação. E leva também para si o cartão de pontuação dessa cor e um pino para si, para fazer então a votação. A versão original do Dixit, em vez destes cartões, tinha pequenos quadrados com os números para a votação. De seguida, vamos pegar em todas as cartas presentes no jogo e vamos baralhá-las e fazer uma pilha de bisca. De seguida, cada jogador vai receber 6 cartas e esta será a sua mão inicial e será secreta durante todo o jogo. E está pronto a jogar Dixit. O objetivo do jogo de Dixit é ter 30 ou mais pontos ou no final do baralho ser o jogador que tem mais pontos. Tentando para isso adivinhar da melhor forma a carta jogada pelo jogador ativo a cada ronda. Um jogo de Dixit irá decorrer por rondas, onde a cada ronda os jogadores irão escolher secretamente uma carta da sua mão e irão votar de forma a tentar adivinhar qual das cartas jogadas é a carta do jogador ativo nessa ronda, de acordo com uma pista dada por esse jogador. Cada ronda está dividida em 7 partes. Na primeira parte, o jogador ativo, vamos dizer que é aqui o laranja, irá escolher uma carta da sua mão, que é secreta para o resto dos jogadores, irá jogar essa carta virada para baixo e irá dar uma pista sobre essa carta. A pista será sonora, podendo ser composta por uma ou mais palavras ou por um som ou grupo de sons. Isto é, ele poderá dizer qualquer coisa ou fazer qualquer som para indicar a pista para esta carta que será secreta, colocada virada para baixo. Por exemplo, poderá dizer aqui direções. De seguida, na segunda parte, todos os jogadores irão escolher uma carta da sua mão que queriam coincidir da melhor forma com a pista dada pelo jogador ativo. E serão essas cartas, então, de cada jogador colocadas na pilha de carta iniciada por este. Então, a pista seria direção. Cada jogador, de acordo com as cartas que tem na mão, iria então jogar uma carta que acho que se fosse a melhor forma para, então, coincidir com a pista. Por exemplo, ele poderia considerar que a direção tinha a ver com caminho, viagem, por isso ia colocar esta. O jogador rosa iria ver as suas cartas e iria então na direção tentar escolher outro tipo de carta. Por exemplo, esta. Achava que aquilo podiam ser caminhos na direção daquele glaciar e escolher este. O cinzento ia ver as suas cartas e achar que é ok, direção, talvez, então escadas dirigem-se para algum lado, várias direções, por isso ia escolher este. Finalmente, o jogador roxo ia ver as suas
E estava aqui indeciso entre aqui ver a direção ou talvez aqui o barco ir na direção, sei lá, e escolher então o barco. Na terceira parte, então, o jogador ativo, sem ver, iria baralhar, muito bem baralhado, as cartas, de preferência até de forma secreta debaixo da mesa, se for necessário. Ia muito bem baralhar as cartas colocadas nesta pilha e iria colocar aleatoriamente cada uma das cartas que estão então nesta pilha nos espaços virados para cima. No espaço 1, no espaço 2, no espaço 3, no espaço 4 e no espaço 5, porque são 5 jogadores. De seguida, na quarta parte, todos os jogadores, à exceção do jogador ativo, irão votar secretamente no número da carta que pensam ser a carta do jogador ativo. Isto é, eles não sabem, eles só apenas sabem que são a sua carta, não poderão votar na sua carta. Poderão votar em qualquer outra. Este voto será secreto. Então, poderá ser feito às escondidas dos outros jogadores. Depois de todos os votos serem feitos, então na quinta parte todos os votos serão revelados ao mesmo tempo e serão vistos então quais são os votos feitos e em que cartas foram feitas. E passamos à sexta parte, que vai ser pontuar então as votações. Se todos os jogadores tiverem votado na carta do jogador ativo, relembro, era aqui o número 3, o jogador ativo irá ganhar 0 pontos. E todos os outros jogadores irão ganhar 2 pontos. Se nenhum jogador tiver votado na carta do jogador ativo, o jogador ativo irá ganhar 0 pontos. E os restantes jogadores irão ganhar 2 pontos. Atenção, cada voto na carta de um jogador irá valer 1 ponto. Outra pontuação poderá ser então que, se pelo menos um jogador, mas não todos os jogadores estiverem votados na carta do jogador ativo, o jogador ativo irá ganhar 3 pontos e os jogadores que votaram na carta do jogador ativo também ganham 3 pontos. E cada voto na carta de um jogador que não o jogador ativo irá valer 1 ponto. Então, como seria esta pontuação? Houve uma votação aqui no 2, o jogador laranja não vota porque é o jogador ativo, o jogador rosa votou no 3, o cinzento no 3 e o roxo no 5. Então, sendo o 3, significa que houve 2, que é o rosa e o cinzento, que votaram na carta 3. Quer dizer que o laranja, o rosa e o cinzento ganham todos 3 pontos, que faz avançar o seu coelhinho aqui. O jogador amarelo e o jogador roxo não votaram no 3, portanto não avançam. No entanto, o jogador amarelo votou no 2, que era o jogador roxo, portanto o roxo vai avançar 1. E o jogador roxo votou no 5, que era o cinzento, portanto vai avançar mais 1. E seria esta então a pontuação no final desta ronda. Na sétima parte, então todas as cartas jogadas nessa ronda serão tiradas e descartadas por uma pilha comum de descarte. E os jogadores irão repor a sua mão a 6 de volta. Isto vão biscando uma carta cada um deles. Se nenhuma das condições de final de jogo for encontrada, irá então iniciar uma nova ronda, passando a vez do jogador ativo ao jogador à esquerda do jogador ativo desta ronda. No entanto, o final do jogo poderá-se dar de duas formas possíveis. No final de uma ronda em que um jogador atinge 30 ou mais pontos, ou numa ronda em que, ao repor a mão, não existam cartas suficientes para repor a mão a todos os jogadores. Quando isso acontecer, uma dessas duas, o jogo irá terminar imediatamente. Nessa altura, quem tiver mais pontos será o vencedor. E depois sabemos como é que se joga este Dixit, vamos então saber as minhas opiniões e outras curiosidades sobre este jogo. Este jogo é, sem dúvida, para mim, um dos jogos principais que faz a introdução de não jogadores a jogos de tabuleiro modernos. É sem dúvida. Mas eu acredito, este
tenho um top inclusive sobre isso, é um dos jogos que melhor é aceite por non-gamers, não jogadores, nem mesmo jogadores casuais. Simplesmente este jogo entra bem com qualquer tipo de pessoa que quer jogar um jogo pela primeira vez. Em vez de jogar um Monopólio, em vez de jogar um Cluedo, em vez de jogar Dixit, em vez de jogar inclusive aqueles jogos de party games tipo Cards Against Humanity ou outro tipo de jogos, este jogo é um jogo que deverá ser, na minha opinião, utilizado em vez desse tipo de jogos. Este Dixit é então um Spiel des Jahres com grande mérito, porque é um jogo que puxa muita imaginação, puxa muita criatividade. Portanto, para esse tipo de pessoas, sem dúvida este jogo é fabuloso. É um jogo que eu acho que, sem dúvida, merece ser jogado por todos aqueles que nunca jogaram jogos de tabuleiro. Pode ser um entry-level melhor que Catans, Carcassonne e outros jogos dos tipos. No entanto, não é só rosas, assim se possa dizer. Este jogo, para viver mais do que, sei lá, 10 jogos, necessita de expansões, é verdade. E também necessita de ser jogado com pessoas diferentes. Caso contrário, as mesmas pessoas a jogar as mesmas cartas do jogo base, sempre, para além das 10 vezes, este jogo irá tornar-se repetitivo e o fator de dedução é reduzido de forma mais ou menos grande. Porque as pessoas vão mais ou menos já saber o que as outras estão a pensar. Se elas a referirem uma carta, vão começar a decorar as cartas. Ao final, para além das 10 jogadas, sem dúvida, entra-se nesse campo bastante perigoso de decorar cartas, decorar pistas, especialmente se jogar sempre com as mesmas pessoas. E pronto, ficamos por aqui com este Spiel des Jahres de 2010, este ótimo Dixit, e é tudo. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até aos próximos vídeos.